Oi, gente, tudo bem? Então, a gente está começando mais um semestre, né? Segundo semestre de 2021. E como vocês sabem, a gente vai começar agora com a semana de videoaulas gravadas, né? Essas aulas vão ser postadas no YouTube e eu vou encaminhar os links lá no grupo de vocês, tá bom? Então vocês podem assistir quantas vezes for necessário e também aí no horário que vocês puderem assistir, tá bom? Nosso primeiro encontro agora é sobre língua portuguesa, então segue aí os slides. Muito bem. Vocês já puderam perceber já pela apostila, né, que o conteúdo de língua portuguesa desse semestre é um conteúdo bem tranquilo, né? A gente vai começar falando sobre fonética e vai tratar sobre alguns outros assuntos englobados, né? Fonemas, sílabas e outras coisas, tudo bem? Gente, importante, nessas videoaulas eu vou trazer para vocês alguns slides, tá? Para ficar melhor de vocês visualizarem, né? Ilustrarem essa matéria, tá? Mas é fundamental que vocês compareçam na aula por videochamada, naquela semana de aulas ao vivo. Eu trago outros exemplos, trago exercícios para que a gente possa fazer na hora e aí sim tirar algumas dúvidas. Então não deixem de assistir aquela aula ao vivo, tudo bem? Como eu já adiantei, nós vamos falar sobre os fonemas. Luan, esse nome eu já ouvi falar, só que eu tenho muita dificuldade de entender. Então a gente vai sanar essa dificuldade agora. Vamos acompanhar o nosso primeiro slide. Veja aí. Olha lá, gente. Observe as palavras abaixo. Sapato, hebreu, sexo. Nós temos 3 palavras, né? A palavra sapato, como bem está escrito aí, possui 6 letras e 6 fonemas. O que quer dizer, pessoal? Quer dizer que todas as letras da palavra sapato, elas são pronunciadas. Quando você lê a palavra sapato, a gente percebe que a letra S, a letra A, a letra P, a letra A, a letra T e a letra O são pronunciadas. Por isso eu tenho 6 letras e 6 fonemas. Olha o exemplo de baixo. A palavra é hebreu. Eu tenho 6 letras. H, E, B, R, E, U. 6 letras. Porém, eu tenho somente 5 fonemas. Isso porque a primeira letra, a letra H, ela não tem pronúncia. É uma letra muda, né? Quando a gente fala hebreu, se tirar a letra H dali, a gente tem o mesmo som. Ou seja, a palavra hebreu tem uma letra que não é pronunciada. Por isso, ela tem 6 letras e 5 fonemas. Até aí, muito fácil, né? Beleza. No último exemplo, nós temos a palavra sexo. Tem 4 letras e 5 fonemas. Tá? Ah, Luan, tem como isso? Já que o fonema é o som de cada letra, como é que eu vou ter uma palavra que tem menor o número de letras do que de fonemas? Muito simples. A letra X, na palavra sexo, ela tem função, ela tem som de 2 fonemas diferentes. É como a gente falasse assim, ó, sexo. Não é isso? Então, nós temos aí uma letra X que possui 2 sons diferentes, tá? Volta para cá. Então, nós vimos aqui 3 exemplos distintos, né? Para a gente tentar perceber de uma maneira mais clara o que é letra e o que é fonema. Nos próximos exemplos, agora vai vir uma explicação melhor para a gente e outros exemplos. Então, vamos lá. Os fonemas são os sons produzidos pelos falantes e representam as unidades sonoras que formam as palavras de uma língua. Então, pessoal, cada letra, cada conjunto, né, cada pronúncia que a gente faz ao ler uma palavra, ao dizer uma palavra, está se referindo, na verdade, ao fonema, ao som que essa letra faz, tá? Olha só o outro exemplo aí, cadeira. A palavra cadeira, ela tem 7 letras. As 7 letras da palavra cadeira são pronunciadas. Olha só, do lado da palavra tem a transcrição fonética para a gente perceber. Ó, a letra C faz o som de K, né? Som de Q. Ó, cadeira. Então, todas as letras possuem aí um fonema representado. É diferente do que ocorre nessa palavra de baixo. Olha só, a palavra queijo.
A letra U presente na palavra queijo não é pronunciada. A gente não fala coejo, a gente fala queijo. Então, essa letra U, por mais que esteja ali, ela não tem pronúncia. Então, a palavra queijo possui 6 letras e somente 5 fonemas, tá? Vem para cá. Bom, não tem mistério. No nosso encontro ao vivo, eu vou trazer outros exemplos para vocês, para que a gente tenha uma ideia mais clara de como funciona essa diferença entre letras e fonemas. Mas a base, o início, é isso aí, tá? Se a gente não conseguir entender esse pedaço, o restante a gente também não consegue entender. Então, vamos seguindo em frente. Vou passar o outro slide para vocês aí, ó. É o dígrafo. Caramba! O que é dígrafo? É justamente isso. Quando ocorre uma letra, um conjunto de letras dentro de uma palavra que somente uma ou outra possui o som. Vai ter sempre uma letra ali que ela não é pronunciada. Olha os exemplos que eu coloquei para vocês, gente. Quilo, a palavra quilo. A exemplo do que ocorre com a palavra queijo, o U presente na palavra quilo não tem pronúncia. Tá bom? A gente não fala coilo, é quilo. Isso é um dígrafo, tá? Esse U aqui é um dígrafo. Queixa, a mesma coisa. A letra U presente aí não tem pronúncia, fica queixa. Olha o que ocorre em guirlanda. Eu tenho 2 dígrafos na palavra guirlanda, olha só. O primeiro é esse U, que não é pronunciado, né? A exemplo das outras palavras que nós vimos até aqui. E o outro, olha só, é esse A com a letra N, faz som de atil, é esse som nasal. Também é um dígrafo. Ou seja, a palavra guirlanda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras e possui somente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. Tenho 2 dígrafos presentes nessa palavra. Essa questão do som vogal nasalizado, né, o som nasal, ocorre também em ombro, como vocês podem acompanhar no slide, olha só. Ombro se escreve com a letra O e M, só que essa junção faz, na verdade, um som nasal. É só colocar o tio aqui em cima do O. Tudo bem? Não tem mistério, né? Vamos para o próximo slide. Dígrafo é o encontro de 2 letras que representam um único fonema. Pode acontecer com vogais ou consoantes. Então, nós vimos aqui uns exemplos, né, anterior, e temos mais agora aí. Olha só quando ocorre com vogal, com consoante, perdão. A palavra chave se escreve com CH, 2 letras, mas tem somente um som, é o som de X, né? Então, nós temos um dígrafo consonantal. A palavra cachorro, a mesma coisa, o CH faz o som de X, e esses 2 R's aqui, na verdade, tem som de um R só, dígrafo consonantal. A palavra osso ocorre o mesmo exemplo, e a palavra descer, essas letras aqui, ó, S e C, faz somente um tipo de fonema. Isso também é um dígrafo. Tudo bem? Então, vem para cá. Então, o que a gente vai aprender no nosso encontro ao vivo e o que eu vou cobrar na nossa avaliação? Eu vou buscar saber se você consegue identificar a presença de dígrafos nas palavras, tá? Então, geralmente eu vou pedir o seguinte, ó, quantas letras, quantos fonemas tem determinadas palavras. Vocês precisam entender que o dígrafo pode interferir diretamente no número de fonemas, tá? Somente isso, não tem nada além disso. Não vou pedir para fazer transcrição fonética, nada disso. É só aquela parte básica do estudo de fonemas, tudo bem? Tem mais uma coisinha que a gente precisa falar, vamos lá. Acompanhe o slide. Gente, olha só, encontros vocálicos, tá? Primeiro, a gente precisa entender o que é sílabas, né? Então, a gente já sabe aqui agora o que é fonemas. A gente viu que os fonemas são os sons que as letras reproduzem na palavra, né? E as sílabas, elas também têm um conceito sobre como identificar as sílabas na palavra, tá? Vamos acompanhar o slide para ter uma explicação um pouco mais precisa. Vamos lá.
Olha só, sílabas são fonemas emitidos de uma só vez. Ou seja, quando você está lendo uma palavra, aquele conjunto de fonemas que você reproduz numa única corrente de ar, numa única saída de ar, é referente à sílaba de determinada palavra. Tudo bem? Isso é percebido mais facilmente quando fazemos exercícios de separação silábica e dividimos as palavras conforme elas são pronunciadas. Então, olha só, 2 exemplos aí, gente. Futebol. Eu tenho 3 sílabas, ó, futebol. Então, eu tive 3 saídas de corrente de ar, né? Eu tive 3 conjuntos de fonemas que foram emitidos de forma separada. Cada conjunto de fonemas desse representa uma sílaba. Futebol, 3 sílabas. Outro exemplo, lâmpada, a mesma coisa. Primeiro conjunto de fonemas, lã, o segundo é pá e o outro é dá. Lâmpada, 3 sílabas. Muito fácil, né? Quando a gente fala em sílabas, a gente precisa ter em mente que possui muitas regras. O ato de você separar sílabas, ele tem que se enquadrar em diversas regras que a língua portuguesa estabelece. A principal delas, a regra mais importante da separação silábica é que não existe no nosso idioma, na nossa língua, sílaba sem vogal. Não dá, não tem como. Obrigatoriamente, toda sílaba das palavras, qualquer sílaba de qualquer palavra da nossa língua portuguesa, precisa ter uma vogal, tá? E isso nos ajuda na separação de palavras um pouco complicadas. Olha só o próximo slide, ó. Regra número 1, não existe sílaba sem vogal. A palavra advogado, né? A gente separa dessa forma. Advogado. Tem gente que coloca esse A separado. Advogado. Não existe, tá errado. Esse D não pode ficar sozinho, tá? Ele precisa de uma vogal somada a ele para formar sílaba. O mesmo ocorre com a palavra psicólogo. Essa, mais ainda, ocorre erros porque a gente tem a mania de falar psicólogo, o P separado. Mas na separação silábica não existe sílaba sem vogal. Então, na verdade, é psicólogo, tá certo? Só aí um início de regras da separação silábica, tudo bem? Volta para cá agora. Beleza, gente? Para encerrar essa nossa aula, para encerrar a nossa videoaula, né? A gente vai falar sobre encontros consonantais e encontros vocálicos. Já tendo uma ideia de como faz uma separação silábica, a gente consegue explicar isso de maneira mais eficiente, né? Gente, encontro consonantal é quando você tem uma palavra em que, na sequência, você tem 2 ou mais consoantes, né? O mesmo acontece com o encontro vocálico, é quando você, na sequência da disposição das letras dessa palavra, você tem aí 2, 3 vogais seguidas. Acontece que os encontros vocálicos, eles são classificados, eles têm uma classificação dependendo da quantidade de letras que se encontram e da forma que elas se encontraram. Vou explicar melhor através do slide, acompanha. Olha só, gente, encontros vocálicos são encontros de vogais na palavra, na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Então, olha só, primeiro exemplo aí, ó, Paraguai, tá? No final, nós temos o encontro de 3 vogais, né? Ó, aqui tem, ó, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, vogal, vogal. Pronto, eu tenho um encontro vocálico aí. Palavra madeira também tem um encontro vocálico, olha lá, 2 vogais na sequência. O mesmo ocorre com a palavra navio, 2 vogais na sequência, tá? Vem para cá. Então, vocês perceberam aí o que é encontro vocálico. E como eu consigo classificar esse encontro vocálico? A gente precisa de 2 coisas. Saber quantas vogais estão envolvidas nesse encontro, tá? E também saber a posição delas nas sílabas. Então, nós temos que separar as sílabas da palavra, tá? No slide vai ficar muito mais fácil para a gente entender. Vamos lá.
Vamos lá, gente, mais exemplos. Olha só, a palavra papai. Eu tenho aqui, ó, um encontro vocálico no finalzinho da palavra, ó. Duas vogais e elas estão na mesma sílaba, a sílaba pai, tá? Então eu tenho o chamado ditongo. É quando eu tenho duas vogais se encontrando na mesma sílaba. Embaixo eu tenho a palavra iguais. É o encontro vocálico ali, ó, de três vogais na mesma sílaba. Quando ocorre o encontro de três vogais na mesma sílaba, eu tenho o chamado tritongo. Tudo bem? Já no último exemplo, a palavra saúde tem um encontro vocálico ali, porém, as vogais ficam em sílabas opostas, em sílabas diferentes. Quando as vogais se separam junto com as sílabas, né? Quando tem a separação silábica e as vogais ficam na sequência, porém em sílabas distintas, eu tenho o chamado hiato. Então não esqueçam, ditongo, duas vogais na mesma sílaba. Tritongo, três vogais na mesma sílaba. Hiato, vogais em sílabas opostas. Ok? Vem para cá para a gente finalizar. Beleza, gente. Então é isso, tá? Essa matéria que eu passei para vocês corresponde aos conteúdos da página 1 e 2 da apostila de vocês. Então, qualquer dúvida, vocês podem consultar ali, tá? Fica mais uma vez o meu pedido para que vocês não faltem o nosso encontro ao vivo, tá? É importante assistir essas aulas pelo Meet, porque é lá que a gente consegue ter um contato mais direto para a gente poder tirar as dúvidas e fazer uma revisão da matéria para que vocês façam uma boa prova, um bom teste, tá bom? Qualquer coisa, pode mandar mensagem lá no grupo do WhatsApp que a gente responde, ok? Beijão para vocês, até a nossa aula ao vivo. Tchau, tchau.